Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros R$3.000 na internet, vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Nessa história, Angélica conta em detalhes como foi viver um relacionamento muito conturbado. Além disso, ela passa detalhe por detalhe as atrocidades que ela vivia todos os dias, desde brigas até mesmo jogar todos os presentes no lixo. E ela conta também em detalhes como foi fugir dessa relação. Antes de começar o vídeo, vou pedir para que você deixe um like, curta e compartilhe. Isso é muito importante pra gente aqui. Valeu! O meu primeiro marido foi um lixo de homem. Eu era muito novinha na época que a gente se casou. Pra falar a verdade, ele também era bem jovem, só que mais experiente que eu, mais safado. Essa é a palavra correta. Eu sofri demais na mão dele. Ele me agredia, ele me traía, esfregava na minha cara que ele me traía. Eu sou a única filha mulher da minha mãe. Nós somos 2 irmãos homens e eu de mulher. Então, na época, a minha mãe me mimava muito, sabe? Ela gostava de sempre comprar vestido novo pra mim, perfume. E sabe o que ele fazia só de implicância? Ele pegava os presentes que a minha mãe me dava e jogava tudo na cisterna. Ele era um monstro. Eu ouvia de pessoas próximas, sabe? Ai, tadinha de você, tão nova e levando uma vida de cão. Pra você ter uma noção do quanto eu sofria com ele, que eu tive 2 abortos, porque quando eu tava grávida, eu passava tanta raiva, eu sofria tanto, ele me agredia tanto que eu não segurava, que eu perdia o bebê. Ainda assim, eu tive 2 filhos com ele, uma menina e um menino. E quando a minha filha mais nova, né, que o menino é o mais velho, a minha filha estava com 3 para 4 anos, um filho de uma amiga da minha mãe, um rapaz, ele é 8 anos mais novo que eu, começou a me galantear. E, gente, Deus sabe o quanto eu sou e o quanto eu fui uma mulher honesta, sabe? Eu nunca pensei em traição. Mas, em meio a tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta angústia, receber carinho, receber atenção, receber elogio de uma outra pessoa era reconfortante para mim. E ele começou a me galantear, a me dizer coisas e pouco a pouco eu fui começando a me interessar por ele e a gente começou a ter um romance às escondidas. Naquela época não era normal uma mulher separar do marido igual hoje, né? Uma mulher que deixava o marido, meu Deus, era um escândalo. Mas mesmo assim eu queria muito deixar o pai dos meus filhos para poder ficar com esse rapaz, né, que estava me galanteando, porque ele dizia que ia assumir os meus filhos, que ele também queria os meus filhos, porque eu sempre deixei claro, onde eu fosse, os meus filhos estariam comigo. Porém, se eu separasse dele para eu ficar junto com esse rapaz, o pai dos meus filhos jamais deixaria, com certeza, nós dois, sabe? Até que um dia esse rapaz, ele me chamou para fugir para o interior do Maranhão, aonde um irmão dele morava. Morava não, mora, né? Porque ele ainda vive lá ainda. E eu fiquei com muito medo, é claro, porque eu era jovem, eu tinha 2 filhos pequenos, mas ao mesmo tempo eu tive esperança que aquela era a minha oportunidade de ser feliz e de ser livre de certa forma. Então eu pensei e eu perguntei a ele, você sabe que se eu for, os meus filhos vêm comigo, né? E ele, é claro, eu não quero de jeito nenhum que você deixe os seus filhos, e eu resolvi aceitar. Um dia o pai dos meus filhos saiu para o trabalho, eu arrumei umas poucas roupas ali, peguei a minha filha que estava com 4 anos e o meu filho que estava com 7 e fui embora para o interior do Maranhão com ele. E quem sabia do nosso paradeiro era só a minha mãe e o meu pai, que eu contei quando eu estava saindo, eu passei na casa deles e contei, mas ninguém sabia disso. E, gente, eu não vou romantizar, eu não vou falar assim que foi um conto de fadas quando a gente fugiu e foi morar lá, não. Eu passei muita dificuldade, eu não, né? Nós passamos, eu, ele, os meus filhos, porque quando a gente chegou lá, a gente não tinha trabalho, não tinha nada, e esse irmão dele foi quem deu a mão, quem ajudou um pouco, mas ele também não tinha muitas condições, então ele não podia fazer muita coisa pela gente. Ele cedeu lá um pedaço da terra dele pra gente viver e a gente construiu um rancho para morar, feito de bambu e coberto por folhas de coqueiro, sabe? Foi até esse irmão dele que ajudou a gente a construir, eu ajudei também. Esse irmão dele deu 2 colchões e algumas cobertas. E isso era o que a gente tinha de móveis na época.
Eu construí ali uma trempe para poder cozinhar, porque tipo não tinha fogão, não tinha gás, e era muita dificuldade, sabe? A gente mal tinha o que comer. Esse irmão dele que ficava partilhando as coisas com a gente, porque sentiu muita pena, sabe? 2 crianças pequenas. Para piorar tudo naquela época, eu fumava, sabe? Só que a gente nem tinha dinheiro para comer direito, imagina só para comprar cigarro. Então, na angústia de fumar, eu saía na rua procurando cotoco, aqueles cotocos que as pessoas jogam fora, pegava e fumava. Tamanho que era a minha angústia, gente. Até que o tempo foi passando, a gente foi controlando ali, a gente foi se ajeitando, tempo depois, sabe? Ele arrumou trabalho, depois eu consegui também, depois a minha mãe foi pro interior do Maranhão passar um tempo com a gente, como a minha mãe já era aposentada nessa época, então foi uma mão na roda, ela ajudou muito a gente. Vivemos lá por 9 anos. E aí eu soube que o bendito pai dos meus filhos tinha se casado também. E eu pensei assim, agora é a hora de voltar, né? Porque mesmo a gente já estando assim controlado, a vida no interior do Maranhão era bem mais difícil do que aqui. Então eu pensando assim, ele já tá casado, não é possível que ele vai querer fazer alguma coisa com a gente, né? Essa nova família dele não vai aceitar. Foi quando a gente resolveu voltar pra cá, mas os meus filhos também já estavam grandes, graças a Deus. Ao todo, eu fiquei junto com esse segundo marido meu 17 anos. Até que um dia ele me traiu e ele mesmo resolveu sair de casa para poder morar com essa mulher, com essa nova mulher dele. E, gente, vocês acreditam que quando isso aconteceu, eu sofri muito, é claro. A gente viveu 17 anos, então, tipo, era meu marido, eu amava ele demais. E uma pessoa conhecida, quase da minha família, falou assim na minha cara que eu estava passando aquilo, que esse segundo marido meu me abandonou porque eu abandonei o pai dos meus filhos. Vocês acreditam uma coisa dessa? Como se aquilo fosse um castigo de Deus. Gente, Deus sabe tudo que eu vivi na mão daquele homem, naquele primeiro casamento, sabe? E apesar do que esse segundo marido meu fez, no final me traiu, saiu de casa, os 17 anos que a gente viveu foram 17 anos de alegria, de felicidade, de amor, porque depois que a gente saiu daquela extrema pobreza, que nem era culpa dele, né? Foi culpa das circunstâncias mesmo. Depois que a gente meio que ajeitou a nossa vida, nossa senhora, eu tive uma vida com ele em paz, tranquila, coisa que eu não tinha no primeiro casamento. Então, mesmo a gente não estando junto hoje, eu sou muito grata por ele ter me livrado das garras daquele homem e por ele ter assumido meus 2 filhos, mesmo na época ele sendo um rapaz tão jovem, porque lembra que ele é 8 anos mais jovem que eu. Então, mesmo que eu tivesse a certeza que a traição e o abandono dele foi por culpa do que eu fiz com o pai dos meus filhos, ainda assim eu escolheria fazer tudo de novo, porque nada se compara ao inferno que eu vivi no meu primeiro casamento. Nessa história, o surpreendente relato da adolescente que vê sua vida dar um 360 do dia para a noite é realmente muito chocante. Ela perde a base familiar e se vê obrigada a estar dentro de situações muito constrangedoras. Eu fui obrigada a abandonar os meus estudos quando eu era bem novinha. É que meu pai, ele faleceu quando eu tinha 11 anos. E como eu sou a filha mais velha, tinha mais 5 irmãos mais novos, né, pequenos, eu tive que sair da escola para cuidar da casa, cuidar deles, para minha mãe trabalhar e colocar comida na mesa. Por causa disso, da minha falta de estudos, eu noto que eu sempre tive dificuldade na hora de conseguir trabalho. Sim, porque funcionava o seguinte: se eu chegava numa empresa que estava oferecendo 3 vagas e para aquelas 3 vagas tinha 4 pessoas concorrendo, só eu não tinha estudo, claro que ali eu não tinha chance para aquelas vagas, né? E aí em 2017 eu estava passando um perrengue muito grande, já tinha 1 ano e meio que eu estava desempregada. Eu só conseguia bico e mal dava para pagar as minhas contas, sabe? As minhas contas estavam cada vez acumulando, cada vez mais virando uma bola de neve. Até que eu vi um anúncio que ia abrir uma clínica odontológica e eles estavam, né, oferecendo vagas de emprego. Lá fui eu tentar conseguir para a limpeza. Nessa clínica tinha 5 consultórios, né, onde trabalhava 5 dentistas diferentes. E aí na limpeza era só eu e uma outra menina. Então eu e ela, a gente combinou o seguinte: eu iria limpar os consultórios, ela iria lavar os banheiros e, né, o restante ali, a recepção. Ficou dividido o trabalho dessa forma, porque assim a gente terminava junto. Eu gostava de trabalhar lá,
Porque além de não ser um serviço pesado, o pessoal ali bacana, lá ainda oferecia vários benefícios que muitos lugares que eu trabalhei não ofereciam, sabe? Vale transporte, vale alimentação, tinha um plano de saúde muito bom, então, tipo, eu adorava trabalhar lá. Só que um dia, o doutor Wilson, um dos dentistas que atendia lá, ele me chamou para conversar com uma cara muito estranha, preocupado, sabe? Esquisito. Ele disse assim, Valéria, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Eu disse, pode falar, doutor. Ele, então, Valéria, eu fico sem jeito, mas é que aconteceu uma coisa muito grave. Eu deixei o meu celular em cima da mesa e o meu celular simplesmente desapareceu. E aí, nessa hora, o meu coração começou a acelerar. Porque se o doutor estava me chamando para poder contar aquilo, é porque ele estava desconfiado de mim, né? Nessa hora, a minha reação foi tirar o meu celular do bolso, entreguei para ele e falei assim, toma, doutor, tenta ligar no seu celular, de repente só encontra. E ele disse, não, eu já tentei ligar nele e ele tá desligado. Isso aconteceu antes do almoço, só que com a correria, né, eu tava com muitos pacientes, eu acabei percebendo só agora. Porque eu não almoçava na clínica, eu saía da clínica para almoçar. Então ali eu entendi que ele estava querendo dizer que eu peguei e eu já tinha levado para fora da clínica. Eu comecei a entrar em desespero. Gente, eu nunca tinha passado uma situação daquela. Eu era pobre, sim, eu sou pobre, mas com dignidade, sabe? A minha mãe sempre me ensinou a trabalhar e correr atrás das minhas coisas. Então eu comecei a chorar desesperada. Falei, doutor, não fui eu. E ele, calma, Valéria, não tô te acusando, não tô falando que foi você. Porque assim, ele sabia que se ele me acusasse diretamente e ele não tivesse provas, eu poderia processar ele, né? Então ele meio que ficava pisando nos ovos pra falar comigo. E ele, não, Valéria, eu não tô te acusando, eu só achei estranho. E como só você entra na minha sala, além de mim e da minha assistente, né? Talvez você poderia ter visto alguma coisa e começou a tentar dar uma rodeada ali no assunto. E aí depois de muito me oprimir, sabe, naquela situação que ele me acusava sem falar direto, eu já tava desesperada, chorando. Falei pra ele que se ele quisesse, ele podia revistar as minhas coisas, ele podia olhar minha bolsa no meu armário, só que ele não quis, sabe? Como eu disse, eu posso rastrear ele. Na tentativa de me colocar medo e eu assumi, né, não, fui eu e tal. E eu disse assim, doutor, mas se o senhor pode rastrear, por que que já não fez isso, né? Faz logo, procura seu celular. E aí, nisso, ele chamou uma outra dentista que atendia ali, explicou para ela o que tinha acontecido, pediu o celular dela emprestado para poder tentar localizar o dele. E localizou. Estava num bairro que ficava quase 10 quilômetros de distância da clínica. Agora, faltava saber como e com quem esse celular foi parar lá, né? Assim que ele conseguiu localizar, ele ligou também para a polícia para poder irem junto até aquele lugar, até o endereço, porque ele não sabia o que ia encontrar ali. Como eu fui envolvida nesse assunto, eu fui no carro junto com o doutor. Quando a gente chegou lá nessa casa que deu a localização, uma casona grande, até boa, sabe? O policial bateu no portão e aí a pessoa veio e abriu. E, gente, quando a pessoa saiu no portão, que o doutor viu quem era, ele chegou a ficar pálido. Até eu, sabe? Era uma cliente que o doutor tinha atendido pela parte da manhã. Uma mulher, vocês não estão entendendo, jovem, muito bonita, falava muito bem, aparentava ter uma condição boa, sabe? Eu fiquei olhando, pensei, não foi essa mulher. Pra que essa mulher ia pegar um celular? E aí o doutor saiu e falou assim pra ela, eu vim buscar o meu celular. E ela ficou nervosa, falou assim, doutor, que celular? Não tô entendendo nada. Ele falou assim, o meu celular que tá com você, eu já sei, a localização deu aqui, não adianta negar. E aí nisso um policial falou assim, dona, vai lá e busca logo esse telefone, porque se a senhora não quiser colaborar, a gente vai ter que entrar aí e dar a busca da mesma forma. E aí nessa hora a mulher parou de negar, começou a chorar, entrou em desespero, falou assim que estava passando dificuldade, que o filho dela estava doente, ela não sabia mais o que fazer. E foi lá e buscou esse telefone. E aí nisso ela foi pra delegacia na viatura, sabe? Eu fui junto com o doutor, né? Porque eu já tava com ele mesmo e ele também foi lá pra poder prestar a queixa. Quando a gente retornou pra clínica, ele começou a se desculpar comigo, mas sem se desculpar. Porque ele não queria assumir que ele tinha sim me acusado, né? Ele disse assim, olha Valéria, eu não queria que você me entendesse mal, eu não queria que você achasse que eu te acusei, não foi isso que eu fiz não. Como eu te disse, é porque você que limpa a sala, então de repente você poderia ter visto alguma coisa, alguma movimentação. Eu já tinha passado humilhação demais, eu já tinha sido exposta demais, então eu não queria mexer com processo, com nada, eu só falei pra ele assim, não doutor, não preocupa, tá tudo bem, eu entendo, né? Eu sou a mais pobre,
eu sou burra, chucra, não tenho estudo, então é claro que eu seria a principal suspeita. E ele, gente, ele chegava a engolir seco de sem graça. Depois que isso aconteceu, eu ainda tentei continuar lá na clínica porque eu precisava muito daquele trabalho. Só que tava muito estranho, sabe? Quando eu pisava lá, eu me sentia mal, eu me sentia suja, pequena. Eu tive uma infância bem tranquila, bem boa financeiramente falando. A gente não era rico, mas tínhamos um belo conforto. É que meu pai, ele era torneiro mecânico, ele tinha uma torneadora enorme e ele tinha 4 funcionários. Então, assim, a grana que ele ganhava ali dava para bancar meio que uma vidinha de luxo. Tanto que durante o tempo que a minha mãe foi casada com meu pai, a minha mãe nem sequer trabalhava, não tinha necessidade. Mas, infelizmente, dos meus 9 para os meus 10 anos, o meu pai veio a falecer. E a minha mãe, ela não entendia absolutamente nada sobre os negócios do meu pai e muito menos de administrar um dinheiro. Então, depois que o meu pai faleceu, a minha mãe começou a enfiar os pés pelas mãos e pouco a pouco ela foi destruindo tudo que o meu pai tinha construído. Quando eu completei os meus 16 anos, para não dizer que a gente não tinha nada, tínhamos a casa que a gente vivia e só, porque de resto a minha mãe conseguiu torrar tudo. Eu não sei como ela conseguiu fazer isso, mas infelizmente ela fez. E até então, até os meus 16 anos, eu nunca tinha sido ensinada a trabalhar, porque enquanto meu pai era vivo, a prioridade do meu pai comigo era me colocar para estudar, era me colocar para fazer cursos. O meu pai, ele frisava muito nisso, sabe? Que queria que eu tivesse uma boa formação, que eu tivesse uma boa profissão. Então, depois que o meu pai faleceu, enquanto a minha mãe ainda tinha dinheiro, ela bancou esse mesmo estilo de estudo para mim, né? Essa mesma meta que o meu pai tinha para minha vida. E para falar a verdade, como eu disse, a minha mãe também ela nunca tinha trabalhado, então nem ela sabia trabalhar. Só que com os meus 16 anos, a corda apertou em casa. As coisas começaram a apertar, as contas começaram a acumular e a gente teria que trabalhar. Eu tinha que trabalhar para ajudar a minha mãe e a minha mãe também tinha que trabalhar para me ajudar. Foi quando eu tive a ideia de começar a fazer trabalhos acadêmicos. Porque não, eu não estava na faculdade ainda, mas eu sempre fui muito inteligente e, como eu disse, sempre estudei nos melhores colégios, fiz vários cursos, então para mim seria moleza, eu tiraria de letra. Comecei a fazer e estava dando super certo, sabe? Eu estava trazendo uma ajuda para minha mãe que quase que se continuasse daquela forma nem precisaria dela trabalhar, só para você ter uma noção. Até que um dia, um estudante de medicina, um cara assim já de meia idade, me procurou com a desculpa do trabalho. Primeiro o assunto era o trabalho, mas logo em seguida ele começou a me cortejar e ele deixou bem claro que se eu aceitasse ficar com ele, ele poderia me dar um nível de vida bem mais alto que aquele que eu estava. Eu não precisaria trabalhar, eu teria um conforto muito grande. Eu me fiz de ofendida. Eu falei para ele para que ele me respeitasse, que eu estava ali trabalhando, que eu não estava ali pedindo dinheiro para ninguém, que ou ele me respeitava ou então ele não precisava nem me procurar mais. Mas eu posso te contar a verdade? Em casa, sozinha, embaixo do chuveiro, lavando os meus cabelos sozinha com os meus pensamentos, eu comecei a pensar o seguinte. Eu comecei a pensar, será que isso não é um presente do destino para mim? Será que não é a vida que quer me devolver o conforto que eu tinha quando meu pai era vivo, já que eu e a minha mãe, a gente nunca tinha passado um aperto tão grande? E eu estava pensando, eu cheguei a questionar a mim mesma, a troco de que eu recusaria a proposta que aquele cara estava me fazendo. E aquele dia eu deitei e dormi pensando nisso, pensando em seriamente dar bola para aquele homem e simplesmente deixar rolar e meio que colher os frutos, né? Só que quando eu dormi, acredite se você quiser, naquela noite eu sonhei com o meu pai e tinha tanto tempo que eu não sonhava com o meu pai. E naquele sonho, o meu pai me mostrava, era como se fosse um reino, sabe? E ele me mostrava esse reino e ele dizia assim, tá vendo, filha? Eu tenho o maior orgulho em dizer que eu conquistei tudo isso aqui, ó, com o meu suor, com o meu esforço.
Não foi nada passando por cima de ninguém e nem fazendo nada errado. Isso sim dá orgulho de dizer que foi com o meu trabalho. E o meu pai falava isso no meu sonho e me mostrava, sabe, aquele reino. Ele fez isso várias vezes para mim. E quando eu acordei, pode parecer besteira para você, mas a sensação que eu tive é que aquele sonho era o meu pai me dando um puxão de orelha, que onde quer que ele estivesse, ele viu que eu estava prestes a fazer, né? Que eu estava prestes a ficar com aquele homem em troca do conforto que a gente tinha. E ele meio que quis puxar a minha orelha mesmo, meio que quis me falar assim, filha, isso é errado. Eu não te criei dessa forma. Eu acredito, sim. Eu acredito que mesmo depois que meu pai se foi, ele continuou cuidando de mim. Naquela noite, eu acordei, eu levantei e imediatamente eu bloqueei aquele cara. E quando ele me procurou pessoalmente, eu dei um passa fora nele. Eu disse que ele não me procurasse nem a trabalho mais, que eu não queria ver a cara dele. Hoje em dia eu sou casada e a minha mãe, ela mora comigo porque ela casou depois do meu pai, só que não deu certo porque o cara tinha filhos, não deu certo com os filhos, enfim. Aqui em casa, eu trabalho, o meu marido trabalha, a minha mãe é pensionista e ainda trabalha, então a gente não nada em dinheiro, a gente não tem rios de dinheiro, mas dá sim para viver bem, para viver tranquila. E o melhor para mim é que eu tenho a minha consciência limpíssima de que em momento algum eu não contrariei a memória do meu pai. Antes de chegar de fato no ponto que eu quero contar para vocês, eu vou precisar explicar um contexto meio que grande para vocês conseguirem entender bem direitinho e lá no final, quem sabe, me dar uma opinião, um palpite que possa me ajudar. Enfim, em casa eu tive um péssimo exemplo de relacionamento. Pensa num relacionamento super tóxico, abusivo, é o dos meus pais. O meu pai, ele é extremamente machista e a minha mãe completamente dependente e submissa, daquelas que pede permissão para ele se ela pode colocar o pé na rua demais, sabe? E com isso, eu me tornei uma pessoa predisposta a só entrar em relacionamento dessa forma. Todos os meus relacionamentos foram tóxicos e abusivos. Todos. Uma vez eu até procurei uma psicóloga para saber dela se, né, o relacionamento dos meus pais tinha me afetado nesse sentido. E ela me disse que sim, que devido ao fato de eu ter convivido a vida inteira com um relacionamento assim, com um cara machista, com a minha mãe submissa, eu me tornei dependente. Eu me tornei predisposta a esse tipo de relacionamento. E ela me disse ainda que eu deveria fazer um tratamento, levar a sério para eu poder quebrar esse ciclo, né? Para isso não ficar passando de geração em geração. Acontece que eu fiz umas 3, 4 sessões, achei que eu já estava bem, que eu já estava curada e eu mesmo acabei me dando alta. E aí um dia eu fui num baile na comunidade com a minha amiga e lá eu conheci o Renato. E ali mesmo eu fiquei com ele. E eu não vou nem mentir falando assim, ai, mas no começo ele fingia ser outra coisa. Não, ali naquele mesmo dia, de cara, eu já pude perceber que ele era uma cópia piorada do meu pai. E mesmo assim, eu ainda entrei de cabeça naquela relação. Naquela relação que iria me afundar de vez, sabe? Com o Renato, eu vivi o maior pesadelo da minha vida. Com ele, eu sofri tudo que uma mulher pode sofrer. Ele me agredia, ele me proibia de ver os meus pais, ele me traía, ele era um monstro comigo e eu não conseguia me libertar, eu não conseguia me separar dele, porque quem está de fora, uma pessoa que ela não é dependente, ela acha fácil, é só separar, por que você não separava? Porque quem é dependente, gente, é como se fosse uma doença, não é fácil assim. A gente ficou junto muito tempo, sabe? E quando já tinha um tempão que estávamos juntos, até um certo período eu morei com ele, o Renato ele cismou que queria porque queria que eu engravidasse dele. E ele era tão abusivo que ele me ameaçava, porque eu não queria. Eu pensava assim, Deus me livre, engravidar de um cara pior do que o meu pai. Eu não quero ter um filho para ele seguir com isso, para ele viver tudo que eu estou vivendo, né? Já basta eu seguir o exemplo da minha mãe. Agora um filho para continuar com isso de jeito nenhum. E ele me ameaçava, ele falava assim que se pegasse eu tomando um comprimido de anticoncepcional, ele acabava comigo. Então o que eu fazia?
Sabe aquela injeção que é de 3 em 3 meses, que a gente não tem menstruação quando toma? Era ela que eu tomava, porque assim ele não desconfiava, né? Porque de 3 em 3 meses eu conseguia dar uma escapulida e ir lá e tomar. E todo mês eu ainda fingia que estava menstruada para ele não desconfiar que eu tomava essa injeção. Para você ter uma noção do quanto que eu vivi um relacionamento sujo, porque chega a ser sujo. Chegamos num certo momento que eu tava assim, ó, pra lá de exausta, sabe? Eu me encontrava no fundo do poço. Ele tava me agredindo quase todos os dias. Ele me mostrava foto quando ele ia pras festas e ficava com outras mulheres e me deixava trancada em casa, me deixava às vezes trancada sem comer, sabe? Feito um bicho. Um dia eu pensei assim, quer saber? Chega, eu não quero mais. Eu tinha 2 opções, ou terminava com ele ou acabava com a minha vida. E eu pensei assim, eu não vou acabar com a minha própria vida por causa do monstro desse e eu não quero ser a minha mãe a vida inteira. E eu terminei com ele. Eu falei que eu não ia viver com ele mais, que se ele quisesse que eu continuasse com ele, então ele ia ter que acabar com a minha vida, que só depois de morta eu ia continuar com ele. E ele me pegou e me agrediu, e me agrediu, e me agrediu tanto. Claro, ele não aceitava eu terminar. Ele falava assim que eu era dele, ele era meu dono. Ele me agrediu tanto que eu fui parar no hospital. E com isso, ele foi preso, porque ele já tinha várias passagens na cadeia, então a situação dele estava bem complicada. E mesmo eu no hospital, naquela situação muito machucada, porque eu fiquei muito machucada, eu estava dando graças a Deus por ele ter feito aquilo comigo, porque agora eu sabia que ele não ia sair tão cedo da cadeia e agora eu ia ficar livre de uma vez por todas. Vocês não têm noção da sensação que eu tive, mesmo ali, mesmo machucada. Quando eu saí do hospital, quando eu me recuperei, eu me senti tão livre, tão viva, que eu pensei assim, eu vou voltar para a psicóloga, eu vou fazer o tratamento bem certinho, porque agora eu quero me curar. Se Deus quiser, agora eu não entro mais em relacionamento dessa forma. Enquanto eu não me curar, eu não quero saber de relacionamento. E foi na psicóloga que eu conheci o Vitor, quando tinha 1 mês de terapia. E eu conheci ele ali na terapia, sentado no banco de espera. E mesmo eu ainda estava com aquilo na cabeça, que eu não queria entrar num outro relacionamento, porque tinha só 1 mês que eu tinha separado daquele. O Vitor, ele me conquistou justamente por ele ser o oposto de todos os caras que eu já tinha me relacionado. O Vitor é 2 anos mais velho que eu. E pensa num menino doce, bacana, gentil, educado, carinhoso, amoroso. Não tinha como não se apaixonar por ele. Sério, na minha cabeça nem existia homem daquele jeito, porque eu nunca tinha conhecido e nunca tinha convivido, né? Em casa, sempre convivi com um monstro machista. Os meus relacionamentos, pior ainda. Então, parece que eu nem acreditava que o Vitor era real, sabe? A gente acabou começando a se relacionar e o tempo ia passando, eu ia pegando mais confiança nele. O Vitor, juntamente com a terapia, me fez esquecer o Renato, sabe? Me fez deixar o Renato no passado, me fez sentir viva e me fez também ter fé na humanidade, né? Porque, tipo, o Vitor, gente, ele sempre me tratou com o maior respeito, coisa que eu nunca tinha tido nem do meu pai e nem nos relacionamentos. But if I lay down and I play dead